e estudantes, os demais que trabalharam para que essa reunião acontecesse, ao meu querido amigo pastor Cícero, e o suporte que ele deu aí no preparo, juntamente com a secretária da associação, no preparo dos PowerPoints. Obrigado também ao Grupo da União, que prestigia esse programa, e, claro, que dá sustentação ao trabalho que é feito nessa associação. Muito bem, queridos, o tópico que foi escolhido é esse que vocês já ouviram falar através de mídias, através de cartazes. E se você estudar ou ler algum desses manuais de homilética, a homilética é a ciência do preparo da entrega de sermões. Você vai descobrir logo nas primeiras páginas uma recomendação. Quando você for fazer uma apresentação, diga o que você vai dizer. Primeiro passo. Segundo passo, diga o que você disse que ia dizer. E, em terceiro lugar, você diga o que você disse. Não sei se eu vou seguir todos esses passos, mas eu gostaria primeiro de dizer o que eu vou dizer. Eu vou, em primeiro lugar, fazer uma discussão introdutória sobre essa tendência atual de fuga das cidades. Não é algo relacionado apenas ao mundo religioso, mundo secular. Está preocupado com os futuros problemas que a sociedade vai enfrentar. Eu vou falar, claro, de Ellen White e as citações, porque os adventistas já falam disso há muito mais do que 120, 130, 140 anos. Vou falar das vantagens da vida no campo, vou falar dos obstáculos, vou falar dos conselhos a respeito da prudência, a respeito do cuidado que se deve ter ao se tomar uma decisão dessa natureza. Vida no Campo versus Ministério para as Cidades. São dois livros que deveriam ser lidos juntos. Em geral, alguns que são paladinos dessa busca de se deixar as cidades para o campo, eles se esquecem desse segundo livro, o Ministério para as Cidades. E, no final, vou fazer um sumário e vou fazer algumas sugestões. E, no meio dessa discussão toda, a discussão, claro e evidente, que tem a ver com o título da nossa reunião. Muito bem. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar de que o mundo secular, nesta década que está terminando, tem sido marcado por uma incansável, quase paranoica busca de saída das cidades. As teorias de conspiração superaram seus limites. O que era domínio antes dos religiosos, dos marqueteiros, do alarmismo, passou agora a envolver pessoas de outras bandeiras. Muitos estão preocupados em estocar alimento, em construir abrigos, chamados bunkers subterrâneos. A pesquisa do jornal of the American Studies diz que há um crescente sentimento de desastre que permeia especialmente a cultura americana. Alguns estão preocupados em buscar tais retiros em sítios, em montanhas, em florestas, receosos de um iminente colapso da civilização. Milionários nervosos, preocupados em construir esses abrigos subterrâneos. De 2011 a 2014, a revista National Geographic Channel, aliás, esse canal, transmitiu um reality show tratando com esse fenômeno, tratando com pessoas se preparando para o juízo, focalizando o dia a dia daqueles que estão preocupados, esses chamados preppers, termo descritivo dessas pessoas que querem estar preparadas e alertas para um incrível número de circunstâncias que poderia levar ao fim a civilização, quer por colapso econômico, quer por uma colisão de asteroides, de todo tipo de ataques eletromagnéticos, por poderes estrangeiros. Eu sei que a variedade de preocupações é muito grande. Observe que esse fenômeno inclui todo tipo de pessoa. Em 2019, o New Yorker confirmou que a Nova Zelândia tem sido vista por muitos como o paraíso para onde os sobreviventes devem evadir. Ricos,
pessoas importantes, preocupadas com o tópico e se preparando para o apocalipse. Bilionários, que incluem James Cameron, diretor cinematográfico, Julian Robertson, guru financeiro, Mikhail Kimmich, magnata russo, comprando propriedades em ilhas distantes, companhias imobiliárias explorando essa veia comercial. E aí nós poderíamos ir muito longe, dizendo também que, segundo Northwest Shelter System, por exemplo, oferece esses bunkers, esses abrigos subterrâneos que variam de preços de 200 mil a 20 milhões de dólares. E há pessoas dispostas a pagar esses valores aí. E essas vendas dizem que subiram ao teto. A última vez que as pessoas correram em desespero semelhante foi na virada do século. Como diz Stephen O'Leary, professor associado da Universidade do Sul da Califórnia, especialista, segundo ele se apresenta, ou é apresentado em pensamento apocalíptico. A Vivos, uma companhia que vende espaços nesses alojamentos, os chamados bunkers, que pode abrigar até 950 pessoas, suítes. Esse está sendo construído, mas essa companhia já tem pelo menos uns 5. E esse, que pode abrigar 950 pessoas, com suítes, cozinha, atendimento médico e dentário, um centro de detenção, quase que uma cidade subterrânea. A questão é, e os cristãos? Fazem parte deste frenesi? Como deveriam os cristãos ver e processar essa tendência? Paranoia, desajustes, insanidade? Ou seria isso algo racional para as pessoas de senso comum? Aceitável, senso comum aceitável. Percebendo que o tempo está se escoando. Deveriam os cristãos fazer parte desses preparos? Eu gostaria de afirmar, de início, que a proteção para aqueles que realmente creem em Deus, a proteção para os últimos dias, não virá de abrigos subterrâneos, os tais bunkers, de retiros, em sítios, em chácaras, em lugares solitários. Em sentido final, a nossa segurança virá do nosso relacionamento com o Senhor. Ele é o único refúgio, abrigo seguro, proteção, castelo forte. Mil poderão cair à tua direita e 10 mil à tua esquerda, mas tu não será atingido. Leia as palavras conhecidas do Salmo 91. Não pretendo dar a impressão de que a vida ou mudança para o campo seja uma utopia, um disparate. Reconheço esse ideal adventista como um ideal cristão. Isso trata-se de algo desejável. Mas uma coisa, contudo, é aspirar um ideal e uma outra coisa é considerar as suas reais possibilidades de execução. Quais são as vantagens da vida no campo? Não precisaria falar muito, você sabe delas. Ar puro, a ausência dos males e perigos da cidade, a vida nas cidades, segundo Ellen White, é falsa e artificial. Uma intensa paixão de ganho de dinheiro, redemoinho de excitação e de corridas de prazeres, a sede de ostentação e de luxo, de extravagância. Estas são forças que, no que respeita à maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio, do verdadeiro propósito da vida, e abre as portas para milhares de males. Você encontra essa citação no Vida no Campo, página 8. As cidades serão visitadas, segundo Ellen White, por destruição e juízos divinos, na página 12. Espaço, esplendor é uma outra razão para você viver no campo, ser inspirado pela grandeza da natureza, descobrir que Deus é grande de uma maneira que nós não... uma escala que foge aos nossos limites de compreensão. Ellen White disse que contrasta a vida no campo com a vida na cidade, a vida na cidade onde nós apenas vemos as obras humanas, apenas isso que vemos, sugere também o mal de estar para sempre envolvido naquilo que traz confusão, preocupação, inquietude, um lugar onde podemos contemplar a vida no campo, contemplar as obras de Deus. Lugares retirados de calma e paz, longe do ronco dos carros, das buzinas, das luzes e ambulâncias. O campo é certamente um ambiente melhor para as crianças.
Segundo ela, ainda não há uma família em 100 que poderia estar melhor física, mental e espiritualmente vivendo em cidade. Sem dúvida, Ellen White encoraja a todos a buscarem as bênçãos da natureza. Contudo, ela aconselha equilíbrio. Ela aconselha prudência, que todos considerem cada movimento cuidadosamente, considerando essa possibilidade de mudança. Talvez o Senhor abra um caminho para você hoje. Você pode sentir-se impressionado em seu coração a mudar para o campo, ou talvez você saiba que Deus está chamando você agora ou noutro tempo. Talvez Deus esteja chamando você para continuar onde você está, onde Ele proveu recursos para você viver e ministrar. Continue orando. Não importa qual sejam as circunstâncias, Ele poderá guiar os seus passos, abrir um caminho. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. E em todos os teus caminhos reconheça o Senhor. E Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Razões não faltariam. Mas eu gostaria de lembrar das razões para não se mudar para o campo. Deus não determina o campo. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que Deus não determina o campo ou a cidade para localizar o seu testemunho. Você pode ser uma bênção aonde você estiver. Considere uma mudança para o campo seriamente, como Ellen White observa, que cada pessoa cuidadosamente considere a questão para não fazer como o homem da parábola, que começou aquilo que ele não podia terminar. Está no Vida no Campo, página 26. Considere bem o que você não gosta da vida no campo. Considerar os negativos. Quando pensar numa mudança desta natureza, em vez de perguntar apenas por que deveria alguém mudar para o campo, isso tem que ver com os aspectos positivos. Pergunte também por que alguém não deveria mudar para o campo. Algumas dessas razões poderiam levar você a considerar sérios problemas. Veja os benefícios de um lado, os obstáculos de outro. Essa é uma forma de você tomar decisões. Pondere. Nossa segurança final não é encontrada em Deus e não em uma área remota de grama e árvores. Cristãos têm que entender esse detalhe. Não se mude se a razão é se proteger, é tornar-se um eremita autossuficiente. Muitos estão espalhando terrorismo verbal, espalhando palavras de iminente calamidade. Sugerem que outros vendam as suas propriedades em cidades para se mudarem para áreas isoladas. Se você já ouviu alguém com tal mensagem, seja cuidadoso. Vida no Campo, página 25. Preocupada com tal mensagem, Ellen White insistiu que as pessoas tenham mais equilíbrio e julgamento sadio. Grande cuidado deve ser exercido, diz ela. Ela advertiu, no seu tempo, homens que não tenham genuína experiência na vida prática estarão em perigo de dar conselhos ignorantes quanto os seus conselhos poderão levar, aonde poderão levar as pessoas. Página 25. Ela falava nesse texto aqui, ela falava de A.T. Jones e de W.W. Prescott. Esses professores estavam estimulando as pessoas a saírem de Battle Creek. Vou falar um pouco mais disso adiante. O curioso é que Carrie Van Ten Boom, que foi uma pessoa extraordinária usada por Deus para proteger fugitivos judeus, ela disse que o lugar mais seguro do mundo, preste atenção, o lugar mais seguro do mundo é estar no centro da vontade de Deus. A preocupação de uma mudança deve ser primariamente espiritual. Lembre-se, não idealize, não romantize as coisas. Se você está pensando numa mudança para o campo, onde você for, eu gostaria de lembrar, você estará lá. Aonde você for, você estará lá. O que isso quer dizer?
que você leva você consigo mesmo. Muitas pessoas pensam que o campo vai automaticamente mudá-los. Você estará lá, lembre-se disso. Você vai junto na mudança. As ideias comuns se eu mudasse para o campo, a minha esposa, meu esposo, meu filho seriam diferentes. Num ambiente calmo, simples, eu seria realmente feliz. Isso pode não passar de idealismo idílico. Precisamos mais do que mudança de endereço. Algumas vezes isso pode ser verdade. Uma mudança pode fazer bem, de fato. Mas, na maioria dos casos, as coisas serão as mesmas e até podem piorar, levando em conta a falta de estrutura, a falta de recursos, a ausência de elementos básicos, que pode dificultar os relacionamentos e acusações mútuas que podem emergir e surgir disso. Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, fugiu para uma caverna. O lugar certo? Talvez, mas no momento errado. O que faz aqui, Elias? É a pergunta que Deus lhe faz. Isto é, você seguiu a sua própria iniciativa. Esse princípio pode explicar o contexto de uma mudança para o campo. Alguns estão tão apressados, fazendo a leitura errada das coisas, apenas pensando em benefícios de tal mudança. O campo é melhor do que o lugar onde eu estou agora. Sentem uma urgência e quase uma certa histeria, romantizando a mudança. Sonham com um lugar seguro, isolado, seguros para os últimos dias. Eu gostaria de falar de preocupações espirituais. Nossa segurança final é encontrada em Deus, não em qualquer área remota que você possa encontrar. Não se mude para o campo se a razão é se proteger, é proteger a você e a sua família. Os fundamentos, ou o fundamento do cristianismo, é que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Da morte ou da destruição, nós, em última análise, como cristãos, dependemos de Deus e podemos depender dele no lugar onde ele nos permite estar. Felizmente, nós temos ouvido muitas vozes, talvez bem intencionadas, mas constantemente espalhando o medo e palavras de iminente perigo. O medo é filho da descrença e pai do desespero. Ellen White adverte alguns dos nossos professores. Ela está falando aqui especificamente daquele caso de A.T. Jones e de Prescott. Necessitam ser mais equilibrados em seus julgamentos. Grande cuidado deve ser exercido por aqueles homens que não têm experiência genuína na vida prática e que estarão no período de dar conselhos ignorantes acerca daquilo que eles aconselham a outros e que não sabem aonde os seus conselhos vão levar as pessoas. Se nosso descontentamento se origina em problemas internos ou espirituais, mudança de endereço, mudança de zip code não vai resolver o nosso problema. O código de endereçamento postal não fará nenhuma mudança no coração. Esse é mais o resultado do mito da grama mais verde do outro lado da cerca. Mudar para o campo para encontrar contentamento, não é coisa nova e nunca será uma resposta autêntica se nós não estamos em paz com o Senhor, aonde nós estamos. Mudar o código postal não vai realmente mudar nada. Apenas o Senhor pode nos mudar. Há tantos ajustes para ser feitos numa mudança dessa natureza, como em qualquer lugar urbano para o qual você tenha que mudar. Eu não sei se o Senhor está lhe chamando para mudar para o campo no momento, mas eu sei que Ele está chamando cada um de nós para uma vida de contentamento, de paz nele, onde quer que você esteja. Agora mesmo você pode ser uma testemunha dele onde você está. Uma pessoa procurou o Billy Graham alguns anos atrás e perguntou o que eu devia fazer para ser um missionário na China. Billy Graham se limitou a olhar para ele e perguntar quantas almas você já levou a Cristo aonde você mora, na sua igreja local. O homem vacilou e disse, bem, até agora nenhuma. E Billy Graham disse, volte para a sua igreja e faça o seu dever de casa. Se quer ser missionário longe, seja um missionário primeiro perto. Em Filipenses, capítulo 4, verso 1,
o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a estar contente. Estar contente onde nós estamos. Você talvez já tenha ouvido falar de um cidadão chamado Simeon Stylites, um sírio, asceta. Ouviu isso no início do quinto século. Ele, com 16 anos, leu as Bem-aventuranças. Ele ficou tão impressionado que ele buscou um mosteiro nas montanhas da Antioquia. E antes dos 16 anos, ele estava lá. Como monge, ele jejuava, cultuava, orava em devoção. Contudo, ele, posteriormente, não estava muito satisfeito. Retirou-se do mosteiro e fez uma residência, a sua residência em cima de uma plataforma, uma coluna, stelites, é a palavra grega para coluna, torre ou pilar. Depois de viver numa estrutura inicial de 3 metros de altura, ele viveu numa sucessão de outras torres mais altas, cada uma delas mais alta do que a que havia antecedido. Ele fez finalmente a sua casa numa coluna a mais de 15 metros de altura e dali nunca mais desceu em toda a sua vida. Longe do mundo, nos seus apelos. E de lá, ele passou aí, em todo o período, 37 anos. Peregrinos vinham de muitos lugares, pessoas da cidade o ajudavam, levando, através de uma escada, alimento para ele. Tinha numerosos discípulos, que eram chamados de Stylites. No total, viveu 37 anos nestas pequenas plataformas ou pilares, enfrentando o calor do verão, o frio do inverno. Jejuava, escreveu cartas, pregou contra a profanidade e a usura, inspirou muitos a viverem como ele. Simeon Stylites julgou estar agradando a Deus no seu retiro, isolado em sua austeridade. Você já leu o livro Vida no Campo? Você conhece a história do livro? Ellen White nunca leu esse livro, porque o livro foi publicado, claro, depois que ela já havia morrido, em 1946, 47, várias décadas depois da sua morte. Vida no Campo é, de fato, uma compilação de vários dos escritos de Ellen White. Em 1946, 7, o mundo estava experimentando as consequências da Segunda Guerra Mundial. Milhões na Europa perderam suas casas, vastas áreas foram destruídas, cidades dizimadas, e alguns suprimentos estavam faltando. A guerra começou, nesse período, a Guerra Fria começou aí, em março de 46, Winston Churchill pronunciou o seu famoso discurso, a cortina de ferro. Depois, os Estados Unidos detonaram bombas de plutônio e a ascensão nuclear continuou. Devemos, portanto, considerar o contexto do livro, o contexto em que o livro foi reunido também, além do livro ter sido organizado a partir de muitas citações de Ellen White, o contexto do livro, o período da Segunda Guerra Mundial, você facilmente, pós-Segunda Guerra Mundial, você facilmente pode entender por que esses eventos levaram os líderes da igreja a crer que o retorno do Senhor estava iminente. Os responsáveis pelo White State sentiram que o povo necessitava ser advertido e assim eles selecionaram dos milhões de palavras de Ellen White, o que ela havia escrito, tomaram esses textos e formaram o livro. Devemos não apenas considerar o contexto do livro, mas também o contexto em que Ellen White viveu, que acrescenta alguma compreensão quando ela escreveu essas coisas. Na última parte do século XIX, início do século XX, as cidades americanas estavam cheias de pobreza, de famílias, regiões superpopulosas. Água encanada não existia, esgotos não existiam, o ar era poluído, doença, morte, pela cólera, pela febre amarela, pelo sarampo. A descrição de Nova York desse período é simplesmente deprimente. Toneladas de esterco de animais nas ruas, uma permanente fonte de bactérias, de enfermidade e morte. A poluição das fábricas, que eram movidas a carvão,
A fumaça tornava as ruas tão escuras que era necessário acender as luzes públicas ao meio-dia. Esse é o contexto de muitas das citações de Ellen White. Muitos tratam o livro Vida no Campo como se fosse uma fonte primária, sentindo-se ansiosos e tomando decisões apressadas. O resultado, ela própria diz, pode ser trágico. Os cristãos são convidados a evitar os extremos. Sem dúvida, reconhecer quão negativa pode ser a vida em algumas cidades, claro, mas deve-se reconhecer o extremo oposto, tornar-se um eremita em um lugar deserto. Sem dúvida, Ellen White escreveu, de acordo com a luz que me foi dada, apelo às pessoas que deixem os grandes centros de população. Nossas cidades estão crescendo em impiedade, e aqueles que permanecerem nelas desnecessariamente, e aqui eu sublinho a palavra, aqueles que permanecerem nessas cidades, desnecessariamente correm o perigo de perderem a salvação das suas almas. A palavra-chave é desnecessariamente. Mas muitas pessoas vivendo em cidades hoje não têm nenhuma escolha. Imagine as multidões de mulheres, esposas, de descrentes. E o que vão elas fazer? Mulheres casadas com pessoas que nunca aceitaram o evangelho. Elas se divorciaram para uma mudança dessa natureza. Mas eu gostaria de lembrar a esses que você não é menos protegido por isso. Deus pode guardar você. Deus pode guardar você numa fornalha ardente. Deus pode guardar você numa cova de leões. Deus pode guardar você no ventre de um peixe. Deus pode guardar você no navio que está afundando. Assim, não se sinta ansioso, culpado ou amedrontado. Não tome qualquer decisão baseada em advertências histéricas, advertências baseadas em citações sem contexto. É chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, novamente, é chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. É Vida no Campo 37. Na medida em que Deus abre caminhos. Mas, quando alguns pretendiam se mudar de Battle Creek, uma centena ou duas deles, Ellen White aconselha aqueles que têm sentido que se deve mudar, não o façam às pressas, de maneira precipitada ou de um modo em que no futuro tenham que se arrepender profundamente de se haverem mudado apressadamente. Cuidai de que não haja movimentos precipitados. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 354, 364. Ela diz, fico perturbada quando considero que até pode haver alguns dos nossos professores, já mencionei, A.T. Jones, que era um indivíduo muito tipo colérico, que facilmente se decidia por determinadas formas de agir, e ela diz, agindo sem saber para onde estarão levando as pessoas. Ele vai estar aqui, está repreendendo A.T. Jones e W.W. Prescott de incentivarem as pessoas a saírem apressadas de Battle Creek. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 363, ela fala o resultado. O subtítulo dessa sessão aqui é o resultado de mudanças apressadas. Caso algumas pessoas se mudem apressadamente fugindo de Battle Creek e sejam levadas ao desânimo, não trarão descrédito apenas sobre si mesmas, mas sobre outros, que elas acusarão de ter exercido pressão sobre elas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 263. A necessidade de planos, ela diz no outro lugar. Planos definidos, página 31 do Vida no Campo. Então, eu pergunto, muito bem, mudança, o ideal da mudança da vida no campo, mas e as cidades? Por outro lado, Ellen White estava preocupada com as cidades.
O livro pouco citado, ou um livro pouco citado pelos que falam de vida no campo, também é uma compilação dos escritos de Ellen White, Ministério para as Cidades, também da CPB, está publicado em português. Em geral, quem fala de vida no campo não se lembra desse outro livro, O Ministério para as Cidades. Como as cidades serão advertidas, ela pergunta, Testemunhos Seletos, volume 3, dedica uma sessão com o título A Obra nas Cidades, página 98, 88 a 90. O mundo todo, ela diz, o mundo todo. É Deus dizendo, ela está citando o que ela ouve de Deus. O mundo todo é a grande vinha de Deus. As cidades e vilas constituem parte dessa vinha. Elas têm que ser atingidas. Página 88. A decisão de mudar para o campo requer muita oração, muita sabedoria. Não é uma decisão a ser feita a partir do medo, da culpa, sem a necessária avaliação. Ao mesmo tempo em que devemos considerar nossa responsabilidade para com as cidades. Passo agora a um sumário e a uma conclusão. E agora vamos ver aqui uma série de slides, que eu agradeço mais uma vez ao pastor Cícero e à secretária aí do presidente, nos ajudou com esses detalhes. Então, nós podemos ter os nossos slides agora. A partir daqui, eu vou apenas voltar no final, depois da discussão. Pastor Cícero, podemos ter os slides? Muito bem. Certamente, meu amigo, serão postos agora. Muito bem. Está certo. É só um quadrinho pequeno para dar espaço para você. Bem, enquanto nós aguardamos a execução dos slides, eu gostaria de dizer que há em Ellen White conselhos que apoiam a saída das cidades e, ao mesmo tempo, ela apresenta uma preocupação clara com os centros urbanos. É a mesma coisa. Muito bem, eu digo que vai valer a pena esperar. Não é isso, pastor Cícero? Certamente. Vamos ver lá o Tiago aí, a mídia da associação. Muito bem. Então, vocês apenas me deem tempo para eu ler os textos e vocês vão passando essa sucessão de slides. Muito bem, vamos ao próximo. O próximo é exatamente esse que menciona que Ellen White manifesta essa polaridade. De um lado, preocupação com a vida no campo, por outro lado, o evangelismo ou a busca das pessoas que vivem em áreas urbanas. Ela escreve: eu apelo para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Está no livro Eventos Finais, página 45. Muito bem. Mais adiante, num outro slide, ela diz: sérias aflições se encontram perante nós, e sair da cidade se tornará uma necessidade para muitas famílias. Ciência do Bom Viver, página 364. Então, nós podemos ir passando os textos aí. As suas advertências são, contudo, equilibradas. E ela chama atenção para isso. Cuidem para que não haja movimentos precipitados, mensagens colhidas, mencionei antes, página, volume 2, 361. Nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda nem sacrifício.
de propriedade devido ao discurso ardente e impossível de pessoas que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus. A voz profética aos adventistas também incentiva. Podemos ir passando esses slides. Eu não consigo ver muito bem daqui, não sei se as pessoas que estão aí de outros lugares conseguem ler os textos, mas a voz profética aos adventistas sugere esse equilíbrio. Eu menciono aí outras fontes, o livro Eventos Finais, Mensagens Colhidas, volume 2, e menciono aí um artigo do pastor Ayrton Keller, que foi publicado na Revista Adventista de fevereiro de 2016. Um excelente sumário. Se você tem acesso, faça a leitura desse texto, que vai ser para você uma ajuda. Muito bem, aí estão as outras fontes. E eu gostaria de mencionar uma estatística mais adiante, nas minhas fontes aí. Sim, essas são advertências que já mencionamos, e tem que ver com o equilíbrio entre sair de forma prudente das cidades e o cuidado com as áreas urbanas. E eu menciono aí, em algum lugar, uma estatística, um estudo feito pelo pastor. Muito bem, muito bem. Essa é a estatística. O pastor Monte do Departamento Ministerial da Igreja, na Associação Geral, ele fez um estudo e ele descobriu nada menos que 107 artigos de Ellen White sobre o tópico, ou os tópicos, saída para o campo ou permanência na cidade. O interessante é que ele descobriu que 24 deles, isso é, aproximadamente 25%, apresentam instruções à igreja para sair das cidades e estabelecer instituições fora delas. Por outro lado, 75% dos artigos apresentam instruções específicas para que haja um movimento para dentro das cidades, um movimento voltado para servir, para atender e evangelizar. Ela diz o encargo, podemos passar esse também, o encargo das necessidades de nossas cidades tem pesado tanto sobre meus ombros que às vezes parecia que eu ia morrer. A sua preocupação, gerada pelas massas em cidades, está no Manuscritos 13, de 1910. Ellen White chega, mesmo mencionado lá nesse artigo que eu mencionei antes, do pastor Keller, uma informação vinda do professor Knight, Dr. Knight, de que Ellen White chegou mesmo a questionar a conversão de A.G. Daniels, que era presidente da Associação Geral na época, pelo seu desinteresse pelo trabalho nas cidades. E, por isso, não seria qualificado para liderar os adventistas. Assim, nós encontramos em Ellen White uma compreensão equilibrada. Quando sair, isso é o que foi advertido. Quando sair, contudo, a partir do decreto dominical, não haverá mais alternativa, pois será o tempo para sair das cidades. Eventos Finais, página 121. Quando sair das cidades, segundo ela, em último momento, não quer dizer que pessoas não possam sair antes, na medida em que Deus os abençoa, dirige e encaminha, mas ela diz que o fim, a linha final, será estabelecida pelo decreto dominical. Eventos Finais, página 121. E depois ela fala também de um decreto de morte que marcará o tempo para abandonar as pequenas cidades. Pode ser que algumas tenham alguma dificuldade para crer nestas orientações. Contudo, você se lembra que muita coisa que nós tomávamos como sendo definidas mostrou-se completamente erradas por essa pandemia. E diz ela que enquanto isso, nós somos chamados, enquanto o tempo não chega, nós somos chamados para realizar um amplo trabalho nas grandes cidades. Página 118.
Jesus, amigos, irmãos, Jesus disse que seus discípulos deveriam permanecer em Jerusalém por algum tempo, para pregar e testemunhar. Quando vissem, contudo, Jerusalém sitiada, era hora de sair. Ele definiu quando era o tempo para sair de Jerusalém. E num espaço de tréguas, você se lembra que Flávio Vespasiano, o general romano que sitiou Jerusalém, por uma razão inexplicável, ele abandonou o cerco, voltou para Roma com os seus soldados, e os cristãos entenderam que aquele era o momento. Saíram. 100.000 pessoas morreram depois. Os cristãos saíram de Jerusalém na hora certa. Finalmente, Tito, o seu filho, voltou e cercou a cidade. No cerco de Jerusalém, os cristãos que atenderam qual a hora de sair haviam chegado, a hora de sair havia chegado. O cerco de Jerusalém foi suspenso, uma trégua se estabeleceu, os cristãos saíram na hora indicada. Muito bem, eu gostaria de fazer algumas sugestões. Terminando esse tópico, gostaria de lembrar a você que o lugar mais seguro do mundo é estar no centro da vontade de Deus. É encontrada não em áreas remotas de grama e árvore, eu repito, mas sob o cuidado de Deus. A proteção nos dias finais não virá de abrigos subterrâneos, em sítios ou lugares ermos. Em sentido final, nossa segurança vem do nosso relacionamento com o Senhor. Deus não determina o campo ou a cidade para você localizar o seu testemunho. Você pode ser uma bênção aonde você está. Então, as minhas sugestões. Primeira delas, ser submisso. João 7,17. Esse é um belíssimo texto do Evangelho, do quarto Evangelho. Se alguém quiser fazer a sua vontade, saberá no que concerne a doutrina. Em segundo lugar, Deus revela a sua vontade e nos guia em nossas decisões. Ao humilde, ele guia em sua justiça e ensina os seus caminhos. Salmo 25, verso 9. Num livro de orações famosas, eu li a ênfase de um alfaiate na Síria. Podemos passar o slide para o segundo? E o alfaiate dizia: Senhor, sejas tu a agulha, eu a linha. A sugestão número 3, seja guiado por sua palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, e lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 5. Quando buscando a vontade de Deus, estude a palavra mais cuidadosamente. Em quarto lugar, esses conselhos estão nos slides aí. Esse é o quarto. Busque conselhos na multidão, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Provérbios 11, verso 14. Passamos esse. Quarto, busque conselhos. Na multidão de conselhos há sabedoria. Provérbios 11, verso 14. Ouça pessoas com um bom julgamento. Teste os conselhos pelas evidências. Amados, aqui está uma advertência que nós devemos nos lembrar dela. Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Falso profeta hoje, ele publica as coisas e facilmente depois ele deleta as suas ideias da internet, mas o registro delas está feito. Lembre-se que más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 5, 33. Não busque conselhos
com pessoas cuja vida representa um desastre. Provavelmente, ela não estará em condições de te aconselhar. Vivemos, amigos, num tempo de terceirização da fé. Muitos estão olhando para pregadores que aparecem na internet e deixando com eles a responsabilidade de aconselhá-los. Os pregadores eletrônicos, para que eles decidam por nós. Observe a providência divina. Eu vim para pregar a Cristo, diz o apóstolo Paulo. Uma porta foi aberta. Esse é o slide número 5, a quinta sugestão. O Senhor lhe mostrará. O apóstolo Paulo, nos seus dias, dizia eu vim pregar a Cristo, e uma porta foi aberta pelo Senhor. O Senhor lhe mostrará o caminho, abrirá portas através de eventos e circunstâncias providenciais, abrindo ou fechando portas. É a maneira como Deus guia os seus filhos. E Ele nos guia, muitas vezes, de muitas formas. Se o Senhor fechar uma porta, não a chute. O Senhor pode estar guiando você. Alguns não admitem que portas possam ser fechadas, como o Balaão, que espancava a sua jumenta. Onde Deus guia, diz o aforismo em inglês, onde Deus guia, ele providencia. Where God guides, he provides. Onde Deus guia, ele providencia. Use os recursos do jejum e da oração, 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos nele se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Ele nos ouve. Quando queremos conhecer a vontade de Deus, necessitamos orar. Necessitamos ser amigos de Deus. Esse é o slide, é a sugestão número 6. João 15, verso 15. O jejum nos levará a afastar. João 15, verso 15, é a lembrança de que Jesus nos trata como amigos. E eu gostaria de lembrar que o jejum nos ajuda a afastar os desejos carnais das prioridades espirituais. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estrides no teu próprio conhecimento. Número 6, glorifica a Deus em sua vida e não seja centralizado em você mesmo e na sua vontade. Busque em cada decisão glorificar a Deus. Pergunte, isso abençoará as pessoas? É isso que Deus quer que eu faça? Qual o impacto para promover o reino de Deus nessa decisão? Em sétimo lugar dessas sugestões que estou fazendo, seja guiado pelo Espírito. Isaías capítulo 30, verso 21. Teus ouvidos ouvirão uma voz, dizendo, esse é o caminho. Seja, número 8, seja paciente e fiel aonde você está. Seja paciente e fiel aonde você está. Determine o desejo do teu coração. Número 9, não permita que o que você quer supere o que Deus deseja. Veja Salmo 20, verso 4. 10, observe as evidências. Quando você liga o seu GPS, você sabe, ele não lhe orienta de imediato, ele não lhe mostra imediatamente onde você está ou aonde você vai. O caminho a seguir, espere um pouco. Todos que usam GPS sabem disso. Conselho número 11, avalie as circunstâncias. Constantemente, Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Por quê? Para conhecerdes a perfeita vontade de Deus. Embora separados de Deus, ele nos deu instrumentos para conhecer a sua vontade, seja maleável a sua vontade, seja com o barro nas mãos do oleiro. Lembre-se que a palavra revelação quer dizer exatamente isso. É que Deus, que se revelou, ele remove o véu. Esse é o significado em latim da palavra revelação, remover o véu. Deus afastou o véu na revelação para que conheçamos a sua vontade, os seus caminhos. Se você está considerando ser ou não vontade de Deus, que você se mude para o campo, agora ou em alguns anos, permaneça firme na oração. Lembre-se
de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Peça que Ele o coloque aonde você será uma bênção maior. Também seja sábio, não se apresse em fazer o que lhe disseram, sem reunir antes toda a sabedoria, as evidências, as informações necessárias. Pense nos meios de sobrevivência que deve ser considerado. Você vai se mudar? Muito bem, como é que você vai viver lá? O que dizer? E parece que terminamos aí. Podemos voltar à tela cheia, por favor, meus amigos. Muito bem, estamos. Muito bem. Pastor Cícero. O que dizer? Muito bem, meu amigo. De pessoas que insistem que você mude. Muito bem, Cícero. Podemos ter a tela cheia novamente? Ou não? Bom, aí no cantinho você pode ouvir o que eu estou dizendo. Não, já O que está dizer cheio. de pessoas que insistem? Tudo bem, está aumentando aqui. Está certo, está bem. O que dizer de pessoas que insistem que você deve mudar-se para o campo, seguindo o seu conselho? Esse é o caso de muita gente hoje. Pregadores eletrônicos, através da internet. O que você deveria saber? Bom, a primeira pergunta que eu faria era saber aonde ele vive. Aquele que está sugerindo para você mudar, aonde ele vive. Bem, amigos, aqui eu encontro um estranho conflito entre o discurso e a prática. O pastor, o autor de tais conselhos, vive em Palm Coast, conhecido como o paraíso da Flórida, próximo a Daytona Beach, e a Jacksonville, a mais populosa cidade na Flórida, quase 1 milhão de pessoas. Não muito distante ainda da Disney World. Não seriam essas áreas, segundo Ellen White diz, segundo Ellen White, serão tragadas pelo mar, virão terremotos, virão enchentes, e não nos devíamos estabelecer nas ímpias cidades, onde o inimigo é servido de muitas formas, e onde com tanta frequência o Senhor é esquecido. Estranho. Estranho. Aquele que está sugerindo a você para se mudar, ele vive em lugares assim, como Palm Coast, na Flórida, o paraíso da Flórida, próximo a esses outros lugares, como Daytona Beach, como Jacksonville. Ou será o tal pastor? Ou será que ele tem algum passaporte vermelho de segurança diplomática, não disponível para os irmãos vivendo no interior do Pernambuco, convivendo com a seca e outras dificuldades? Será que esse não é o famoso faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Eu gostaria de terminar dizendo que eu tive uma irmã chamada Ediette. Ediette era uma professora em Brasília, nós havíamos mudado para lá na década de 60. Ela terminou seus estudos de graduação universitária lá, era uma professora federal. Ela ouviu um pregador que apareceu por lá, com esse clamor de mudar para as cidades, mudar para o campo. A minha irmã era relativamente nova na fé, e com a sua extraordinária disposição espiritual, ela e o esposo e 3 crianças se mudaram para o interior do estado do Espírito Santo. Foram viver numa fazenda. Mas eles não se lembraram das dificuldades. Não se lembraram de que você, num lugar assim no Brasil, tem que enfrentar a urtiga, a cansanção, a falta de água, falta de recursos, falta de estrutura. A minha irmã, sem os recursos necessários para viver de forma pelo menos tolerável, contraiu um câncer.
falta de alimento. Alimento necessário. Morreu dentro de algum tempo. Deixou 3 crianças pequenas. Minha pergunta: é isso que Deus quer? É isso que Deus espera dos seus filhos nesse tempo? Eu relembro a voz, o conselho da voz profética dos adventistas. Agir com paciência, com tranquilidade, sem pressa, sem correrias. Deus abençoe você, querido. Deus esteja ao seu lado nas suas decisões e que no momento exato da direção divina você saiba o que fazer, que você ouça a voz dizendo: esse é o caminho. Essa é a minha oração e o meu desejo. Então, aí, pastor Otivar, eu terminei a minha pequena parte. Obrigado, pastor Amin, pela exposição extraordinária, extremamente pesada, histórica, excelente. Nós tivemos aqui, pastor Amin, gente do Brasil inteiro e de fora do Brasil ouvindo a sua fala, seu seminário, seu excelente seminário. Louvado seja o nome de Deus, que Deus continue lhe abençoando, lhe dando saúde, lhe dando paz. Para o senhor, professora Rita, eu sei que ela está por aí, mais uma vez. Quero agradecer. Olha aí, estou vendo. Obrigado,